Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula da plataforma Reconstruindo a História. Hoje vamos complementar as aulas anteriores do absolutismo, centralizado, a transição entre o sistema europeu feudal para o absolutismo e as monarquias europeias. Hoje o nosso tema será Sociedade do Antigo Regime, ok? Então vamos seguir aí para o nosso primeiro slide e assim dar início à nossa aula. Sociedade do Antigo Regime. A expressão Antigo Regime se aplica a diversas sociedades europeias da Idade Moderna. Essas sociedades apresentavam características diferentes das atuais, destacando-se, por exemplo, o predomínio da população rural sobre a urbana e a divisão social por estamentos. Primeiro vamos ver essa situação da vida no campo, ok? Entre os séculos XV e os séculos XVII, cerca de 80% dos europeus viviam no campo. Os grandes proprietários de terra representavam uma minoria privilegiada da população, a nobreza. Em geral, os camponeses eram submetidos a diversas formas de exploração no trabalho. Além do trabalho na agricultura e na criação de animais, muitas pessoas que viviam no campo atuavam no comércio e no artesanato, como ferreiros, carpinteiros, construtores de carroças, entre outras profissões. Já nas cidades havia desde o pequeno vendedor até o grande comerciante que importava ou exportava mercadorias de diferentes regiões do mundo. Além dos comerciantes, nas cidades viviam artesãos que se organizavam em comunidades profissionais, dando continuidade à tradição das corporações de ofícios medievais. Nessa época, Veneza, Gênova, Sevilha, Marsella, Lisboa, Londres, Bourges e Amsterdã eram cidades importantes com agitados portos comerciais. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então o que acontece? Na Idade Moderna, com a centralização do poder das monarquias absolutistas, o processo social ele também busca uma determinada evolução. Aquele negócio de o vassalo que tinha um feudo, isso ficou para trás. Normalmente esses senhores feudais realmente se tornaram senhores grandes proprietários de terra, ou seja, senhores de grandes posses. Então não tem mais aquele feudo que tem a propriedade do rei, que fornece aquele pedaço de terra, aquela quantidade de área para aquele vassalo, para que ele possa estar sempre do lado do rei quando isso se tornar necessário. Não, agora vivemos numa sociedade de monarquia centralizada, O rei, ele monta uma nobreza à sua volta e ele alimenta essa nobreza, com recursos e com benesses específicas para esses cidadãos que tornam-se a nobreza, em volta do soberano. Em contrapartida, esses cidadãos, eles são proprietários de grande extensão de terra. E antes, os servos que trabalhavam nos feudos, hoje passam a ser praticamente servos do proprietário daquelas terras, Quem está vivendo dentro desse ambiente, ele não vê muita diferença em relação ao sistema anterior. O que ele vê é um pouco mais de segurança, Porque na época do feudo, o senhor feudal tinha alguns poderes que a gente pode falar absurdos, E nesse caso, não, é o senhor da terra, apesar de ele ser o mais poderoso e ter mais benefícios, ele estabelece um processo corporativo, com as pessoas que vivem dentro de suas terras,
Então, essas pessoas também não são obrigadas a viver dentro dessa terra, e na sua maioria não são obrigadas a viver dentro dessa terra. Elas prestam serviço de acordo com as necessidades desse senhor, desse grande proprietário da terra, e permanecem ali, né, com autorização dele. Tem tanto, então, os agricultores, que cuidam de todo o sistema agrícola, tanto de subsistência quanto de exportação. Quando eu digo exportação, eu digo disponível para trocas com outras mercadorias em ambientes de trocas, né, em pequenos burgos ou grandes burgos, né, são as feiras que ainda permanecem, existem, elas aumentam, né, a sua importância nesse período, e assim se estabelece esse novo sistema social. Nesse período não existe nenhum tipo de industrialização, existe sim o trabalho dos artesãos, né? Tudo que é produzido, todos os utensílios que são produzidos nesse período são produzidos pela profissão do artesão, né? Como nós vimos no texto, inclusive existe um conjunto, né? Uma organização de artesãos para poder passar adiante o conhecimento do ofício. Então é um conhecimento muito importante naquela época. Você imagine que tudo que você veste tinha que ser feito por um artesão, né? Todo utensílio doméstico, desde uma mesa, cadeira, até aquilo que você usa para você se alimentar, né? O utensílio, garfo, colher, é feito por um artesão, né? O copo que você é feito por um artesão, tá? A bota que você usa é feita por um artesão. Então, nesse contexto, a profissão de artesão é muito importante nesse período, tá? E muito bem vista, ok? Vamos então seguir para poder agora entender o que são estamentos, tá? Vamos aí então para o nosso próximo slide. Divisão por estamentos. Estamentos. A divisão da sociedade europeia em estamentos surgiu durante a Idade Média e permaneceu até o século XVIII. Haviam 3 estamentos, também chamados de ordens ou estados. Eram eles: o primeiro estado, formado pelos membros do clero, cardeais, bispos, padres e frades, que tinham funções como rezar, celebrar missas, realizar batizados e casamentos e fazer os fiéis obedecerem aos ensinamentos da igreja. O segundo estamento, formado pela nobreza, que tinha como principal tarefa a defesa militar. Além disso, era dona de muitas terras e podia desfrutar do luxo oferecido pelos reis em seus palácios. O terceiro estamento, formado por diferentes grupos sociais, como comerciantes, artesãos, agricultores e profissionais liberais. Por meio do seu trabalho e do pagamento de impostos, o terceiro estado sustentava os outros estamentos. O alto clero e a nobreza eram estamentos privilegiados da sociedade. De modo geral, não tinham de pagar impostos, eram julgados em tribunais especiais e ocupavam os melhores cargos do governo. Já os membros do terceiro estado não tinham privilégios, nem costumavam participar de decisões políticas. Nas sociedades divididas em estamentos, as pessoas não tinham igualdade de direitos. Nobres e membros do clero eram considerados superiores às pessoas do terceiro estado. Por isso, a lei não era igual para todas as pessoas. Muito bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, então, essa estrutura de estamentos, como nós lemos, ela já vem desde, né, do sistema social, do sistema político, social e econômico conhecido como período feudal. Os feudos, né? Ela, na transição, né, do sistema social político, ela permanece, né? E sendo sustentado, como foi lido aí, como foi declarado na nossa apresentação, pelo terceiro estamento, ou seja, pela população. Né? É sempre, e isso ainda é até hoje, o Estado, o governo, as entidades de gestão pública, vamos dizer assim, elas são sustentadas pelos impostos que a população em geral paga para que esse Estado forneça segurança, né, naquele período que mais era, vamos dizer assim, colocado em
prioridade era segurança, tá? Vivendo numa época onde os reinados, né, buscam expansão territorial, é importante que você faça parte de um estado forte militarmente e que proteja suas fronteiras, tá? Então, com essa principal garantia, mantinha-se esse processo de estamentos, ou seja, esse sistema, né, social, político, econômico de estamentos, ok? Vamos então para o nosso próximo slide. Cotidiano europeu. Vejamos alguns aspectos da vida cotidiana dos europeus do século XVI. Vamos aqui falar sobre a higiene e alimentação. Naquele período, o sabão era caro e as pessoas raramente tomavam um banho completo. Até mesmo os reis, como Henrique IV, que viveu entre 1553 e 1610, da França, não tomava banho regularmente e usava perfumes especiais para disfarçar o mau cheiro. A alimentação dos camponeses não era variada. Os pobres podiam consumir pouca coisa além do pão e trigo, da cevada e do centeio. Às vezes o pão era misturado a sopas ralas de vegetais. Para a maioria da população, a carne era cara demais. Em contraste, os ricos comiam vários tipos de carne e peixe. Para ser conservada, a carne era quase sempre seca e salgada durante o inverno. Mesmo assim, era cozida com especiarias, cravo, canela, pimenta, noz moscada e gengibre, para disfarçar o gosto e o cheiro de estragado, de podre mesmo, né? Falando aqui sobre as diversões populares. O dia de um trabalhador do campo começava com o nascer do sol e terminava quando já estava escuro. Nos tempos de plantio e de colheita, o trabalho avançava, às vezes noite adentro. Por isso, durante a semana, quem trabalhava tinha pouco tempo para o lazer. Mas aos domingos os domingos, dias santos e nas grandes festas como Natal, Páscoa e Pentecostes, todos descansavam e se divertiam. As pessoas dançavam, bebiam, cantavam e jogavam damas, dados, cartas e xadrez. Para os que preferiam divertimentos violentos, havia as brigas de galo e, nas ruas do sul da Europa, aconteciam as corridas de touro. Além disso, povoados inteiros jogavam uma variação do futebol que conhecemos hoje em dia. A maioria do povo não sabia ler, porém gostava de ouvir os pregadores e os atores. Milhares de pessoas reuniam-se para assistir aos mistérios, que eram peças com temas religiosos. Outras peças não religiosas eram representadas por atores itinerantes nas praças dos mercados e nas tavernas. Pois bem, voltando aqui para o professor Vanderlei, então essa era a vida da população no período da Idade Moderna, quando falamos aí de absolutismo e monarquias nacionais, né, centralizadas aí. O trabalhador rural, ele não tinha um relógio, tá? Mas o relógio dele era o sol. Quando o sol nascia, pronto, estava no hora de levantar e trabalhar. E quando o sol começava a se pôr, era o fim do dia do trabalho. E era de lua a lua, de sol a sol, lua a lua, sol a sol, lua a lua, sol a sol, sem parar. Mas o domingo era sagrado, tá? Para o descanso e para um lazer para quem assim o quisesse. E os dias, os feriados nacionais, eles se divertiam, sim, claro que se divertiam, né? Haviam festas populares na rua, aqui não está colocado aqui na nossa apresentação, mas havia os carnavais, né? Períodos de carnaval na Europa, e viam aí que nem eles falaram, os atores itinerantes, né? Os ciganos daquela época promoviam grandes shows de dança cigana também. Então, existia esse processo onde a população ela se entretia para poder, né, continuar na sua responsabilidade no ano todo, tá? E a nobreza, né, os senhores de terra, mantinham, né, esse sistema,
dias festivos, domingos, dias festivos, a itinerância dos atores, né? Porque era uma maneira também de deixar a população trabalhadora satisfeita, né? O trabalho era duro, era difícil, o ganho praticamente era simplesmente para poder sobreviver, e nesses períodos, né, de lazer e festa, essa população se esbaldava, matava aquele estresse daquele que tinha nesse período contínuo de trabalho. Então era momentos de felicidade para um povo tão sofrido, ok? Vamos agora então para o nosso próximo slide, nossa próxima apresentação para falarmos sobre mercantilismo. Vamos para o próximo slide. Mercantilismo. O termo mercantilismo refere-se às ideias e às práticas econômicas de boa parte das monarquias europeias desde o século XV até o século XVIII. Essas ideias e práticas variavam conforme o país, mas tinham em comum o objetivo de fazer com que o Estado controlasse a economia, fortalecendo as atividades comerciais e mercantis, daí o nome mercantilismo. Entre as suas principais características, podemos citar as seguintes. Primeiro, o metalismo. A riqueza de um Estado podia ser medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, como ouro e prata. Assim, acumular esses metais era um dos objetivos dos estados mercantilistas. Balança comercial favorável. Um dos meios utilizados para acumular riqueza era manter uma balança comercial favorável. Em outras palavras, era preciso exportar mais do que importar, de preferência vendendo produtos mais caros e em quantidade maior do que aqueles comprados de outros países. Existia também o protecionismo. Os governos adotavam medidas para proteger seu mercado interno e o das colônias. Assim, incentivavam a produção de manufaturados que levassem vantagem na concorrência com artigos estrangeiros e dificultavam a entrada de produtos feitos em outros países. Intervenção estatal seria outro item do mercantilismo, outra característica, intervenção estatal. Ou seja, as autoridades de cada estado agiam em vários setores da economia, estimulavam os produtos de manufatura, controlavam os preços e a quantidade de mercadorias comercializadas e definiam as taxas de produtores e definiam as taxas que produtores e comerciantes pagariam sempre que comprassem ou vendessem artigos no exterior. Voltando para o professor Vanderlei, então o sistema mercantilista é um sistema assim que possui características conhecidas nossas. Tá? Obviamente que nós já escutamos falar o metalismo, nem tanto no nosso período contemporâneo, mas balança comercial favorável, protecionismo e intervenção estatal, nós vivemos isso, tá? Então, o protecionismo é o quê? Por exemplo, eu vou taxar todos os produtos importados que vão entrar no Brasil, por exemplo, né? E produtos similares que são produzidos aqui, eu vou isentar de imposto. Então, o produto importado vai ficar mais caro. Eu vou comprar o produto nacional, não é? Então, esse é o processo. Isso é o exemplo de protecionismo. Balança comercial favorável nada mais é do que eu vender mais do que eu compro. Consequentemente, eu terei mais caixa, né? Mais valor financeiro em caixa, mais dinheiro em caixa, tá? No caso da intervenção estatal, por exemplo, na época do Império, do Segundo Império, por exemplo, do Segundo Império não, da Primeira República, né? Nós tivemos aí uma época em que o carro-chefe da exportação brasileira era o café. E chegou um momento que o café ele começou a ter concorrentes muito sérios, né, muito fortes no mundo, e o café brasileiro começou a baixar de valor no mercado internacional. O que o governo fez? Comprou
né, a maior parte da produção cafeicultora e armazenou lá, lá para não diminuir o preço do café que o agricultor vendia, porque ele ia ter menos quantidade, mas isso também não funcionou e gerou problemas econômicos no país. Ou seja, essa foi uma intervenção estatal, tá? E normalmente esse tipo de intervenção não funciona, tá? Dentro de um sistema político-econômico que hoje podemos falar capitalista, né? Que se fosse naquela época seria mercantilista, ele não funcionaria, né? O mercado ele não se estabiliza dessa forma, ou seja, o produto que ele está em baixa, ele tem que ser substituído por alguma coisa que dá a equidade no processo de exportação, tá? Esse é o livre mercado, tá? Mas naquele período, né, nós temos a intervenção estatal forte, porque nós não temos industrialização, nós temos todas as monarquias, né, centralizadas da Europa tinham, vamos dizer assim, o mesmo parque industrial, ou seja, o mesmo modelo tecnológico, né, de produção artesanal, tá? Então, esse modelo de intervenção estatal realmente naquela época poderia ter um funcionamento mais efetivo, mais eficiente, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A riqueza acumulada servia a todos? Essa é uma pergunta que nós fazemos aqui na apresentação. Vimos que um dos objetivos do mercantilismo era acumular riqueza nos cofres do Estado. Mas será que toda a população desses estados tinha uma vida boa e confortável? Não, não era bem isso que acontecia na realidade. Parte dos europeus passou fome entre os séculos XVI e o século XIX. Apesar disso, a população do continente aumentou de 84 milhões de habitantes em 1500 para 111 milhões de habitantes em 1600. Além disso, muitas famílias deixaram de trabalhar no campo e foram viver nas cidades, em busca de melhores oportunidades. Como poucas pessoas permaneceram nas áreas rurais, a produção de alimentos não cresceu tanto quanto o número de bocas das famílias, que eram simplesmente famintas. Na Inglaterra e na França, do século XVII ao século XIX, a fome provocou saques às padarias e a outros locais onde se vendiam farinha e pão. Quando as colheitas se perdiam, a fome também se espalhava pelos campos. Voltando aqui para o professor Vanderlei, daqui a pouco a gente volta para a apresentação. Então, o Estado enriquecia, né, para quem já tinha benefícios, para quem já tinha poder econômico, né, para quem já era rico. Para a população que era mais sofrida, né, e que pagava suas taxas e impostos para manter o Estado, né, dentro das suas divisões já estabelecidas nas apresentações anteriores, essas pessoas aí viviam na miséria, né? O que eles produziam servia simplesmente para poder alimentar o Estado. E não, né, poucas vezes acontecia assim, que os indivíduos ficavam desesperados e falavam, viu, vamos invadir essa padaria aí, ó, vamos pegar o que tem aí para comer. Porque a comida do europeu, né, tanto da Idade Média quanto da Idade Moderna, era pão e azeite, pão e óleo, né? Raras vezes fazia-se lá uma sopa rala com vegetais para poder misturar, comer, né, ter um ingrediente a mais nessa dieta, né, muito ruim, tá? E assim ia transcorrendo o tempo, né? E as pessoas vão começando a ficar já saturadas desse modelo, tá? Sociopolítico e econômico da Europa. E isso vai acumulando, né? Os problemas vão acumulando, as insatisfações vão acumulando, tá? Mas nesse período aí, já no século XVIII, ocorre algo muito importante. Vamos voltar à nossa apresentação. Do mercantilismo ao capitalismo. No mercantilismo,
o comércio tornou-se uma das principais fontes de acumulação de riqueza. Isso significa que a maior parte do lucro estava nas mãos dos intermediários, comerciantes, que compravam e vendiam mercadorias, e nas mãos daqueles que produziam mercadorias em setores como a agricultura e o artesanato. A partir do século XVIII, teve início um novo momento econômico conhecido como capitalismo industrial. Isso ocorre com a primeira Revolução Industrial. Esse processo surgiu na Inglaterra com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Entre os motivos do pioneirismo inglês está o fato da Inglaterra ter acumulado grande capital em função de seu poder naval e comercial. Boa parte do capital acumulado foi investida em transformações técnicas que levaram à criação de máquinas e à implantação de fábricas. Com a difusão da Revolução Industrial, os empresários da indústria tornaram-se figuras centrais da economia, superando muitas vezes os comerciantes. Além disso, o trabalho assalariado foi substituindo outras formas de trabalho, como a servidão. O capital, todo bem, o que é capital? É importante ver essa menção aqui, né? Essa explicação aqui, para a gente poder se inteirar melhor, né, do que seria capital. Capital, todo bem econômico que se transforma em riqueza. O capital pode se expressar em diferentes tipos de dinheiro, e que em cada sociedade é o meio de troca utilizado para para a compra e a venda de bens e serviços, força de trabalho, entre outras coisas. O domínio dos donos do capital em uma sociedade é chamado de capitalismo. O mercantilismo é considerado por muitos estudiosos uma forma de capitalismo, o capitalismo comercial. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então fica claro para nós que a evolução através do capitalismo proporcionou, né, a evolução do mercantilismo para o capitalismo também proporcionou a evolução social e econômica, né, dos estados nacionais e suas populações. Foi através desse processo de evolução, né, que se estabeleceu o trabalho assalariado. Uma vez que você ganha um valor financeiro pelo trabalho que você presta, né, você passa a ser um cidadão. Você gerou propriedade privada. Propriedade privada? É propriedade privada. O seu dinheiro não é propriedade privada? É propriedade privada. Isso lhe dá a liberdade de, com o seu dinheiro, comprar qualquer coisa que você quiser. Ué, se o seu dinheiro te dá essa liberdade, você comprar o que você quiser, você compra um bem para você. Por exemplo, naquele período lá, era normal que você, como meio de mobilidade, um cavalo. Eu trabalhei assalariado lá durante 6 meses e o que eu consegui guardar, eu fui lá e comprei um cavalo. Já não vou precisar ir a pé mais de uma cidade para outra visitar meus parentes. Você entendeu? Seu bem, sua propriedade. Então, esse motivo, né, colocado para vocês aqui, né, do assalariado que consegue receber em troca do seu trabalho, né, um bem patrimonial financeiro, e com esse bem patrimonial financeiro consegue comprar, adquirir outros bens, né, patrimoniais, que podem ser bens de consumo, né, que podem ser bens imóveis, pode ser uma série de coisas. Então isso lhe propõe o quê? Liberdade. E quando o povo começa a experimentar a liberdade, nunca mais, né, você consegue viver sem. Não é? Ué, você começa a experimentar uma coisa tão boa quanto a liberdade, como é que você vai viver sem? Isso vai ser, né, um dos temas de uma próxima aula que vamos ter aí no futuro, ok? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!